gostaria de pedir um minutinho da sua atenção e desde já eu peço perdão por interromper a sua viagem, a sua música, a sua conversa com o seu colega do lado, o seu cochilo, você que está cochilando depois de um dia cansativo de trabalho ou de estudo. Eu só peço desculpas porque eu sei que eu não tenho direito de invadir a privacidade de vocês. Por isso eu peço tantas desculpas. Você que nunca me viu em nenhum ônibus até hoje, certamente está se perguntando o que será que esse rapaz vai fazer. Bom, pessoal, eu sempre digo que eu não pretendo fazer primeiro. Não, eu não tenho AIDS, não tenho câncer, eu não tenho nenhuma doença incurável, não entro nos ônibus pedindo dinheiro por causa de uma doença. Graças a Deus eu tenho uma saúde perfeita. Minha família também não passa necessidades. Eu não entro nos ônibus pedindo dinheiro para o sustento dela. Graças a Deus eu tenho um bom emprego. Eu trabalho há 15 anos na Marinha do Brasil. A minha família está sendo sustentada por Deus a cada dia. Então fique tranquilo, eu não vou pedir o seu dinheiro para o meu sustento ou da minha família. Eu também não sou representante de uma casa de recuperação de drogados. Não estou aqui para pedir o seu dinheiro para a restauração de pessoas que se tornaram dependentes das drogas. Então, não menosprezando esses motivos que são nobres, todas as vezes que alguém vem ao ônibus por esses motivos, mas eu vou direto ao assunto. Gostaria apenas de aproveitar os momentos que nós estamos aqui nesse ônibus para compartilhar uma reflexão com vocês. É isso aí, eu gostaria de invadir a sua privacidade, tomar o seu precioso tempo, simplesmente para pensar algumas coisas com vocês. Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pela internet, será um prazer tê-lo conosco durante esta viagem, esta reflexão. Querido, eu gostaria de pensar com vocês a respeito do seguinte tema: loucos no mundo, sábios em Deus. Um dia um homem escreveu as seguintes palavras: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas pequenas do mundo para confundir as grandes. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis e as que não são coisa alguma para confundir as que são. Querido, para compreender o que o apóstolo Paulo estava tentando dizer com essas palavras, basta nós fazermos um passeio pela Bíblia. Vamos lá? Na razão humana, na lógica humana, faz sentido alguém criar alguma coisa a partir de uma palavra? Haja. Deus criou tudo, o universo, com uma palavra. Faz sentido fazer um boneco e assoprar na sua narina e de repente temos um ser humano completo, um sistema complexo, sistema digestivo, sistema reprodutor, sistema circulatório, tudo perfeito. Não faz sentido aos olhos humanos? Vamos caminhar? Faz sentido 3 jovens tementes a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobreviverem ao poder do fogo dentro de uma fornalha porque se recusaram a se dobrar diante de uma estátua do seu governador? Não faz sentido aos olhos humanos sobreviver ao fogo. Não faz sentido um jovem chamado Daniel sobreviver a leões famintos dentro de uma fornalha, dentro de uma cova. Não faz sentido Deus chamar um homem e mandá-lo construir um grande barco, a arca, e anunciar ao mundo que ele vai destruir a terra com o dilúvio. São coisas loucas. Chegamos no Novo Testamento, Deus escolhe uma virgem para gerar, dar à luz. Faz sentido uma virgem dar à luz? Pior ainda, sendo gerada pelo Espírito Santo. Imagina você, noivo de uma moça, e de repente ela chega para você e diz que está grávida, e que é o Espírito Santo, o Pai. Foi Deus quem gerou. Olha, a mente de José ficou tão confusa que um anjo teve que lhe aparecer em sonho e dizer: José,
Não temas deixar Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará luz a um menino, seu nome será Emanuel. Querido, aos olhos humanos não tem sentido, não faz sentido, nós não conseguimos entender estas escolhas de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias morto. Jesus alimentou uma multidão com 5 pães, com 3 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Não faz sentido. A matemática não explica, a física não explica, a química não explica, a filosofia não explica, o cientista não explica. Charles Darwin, Freud, o pai da psicanálise, da filosofia, da psicologia, Platão, Sócrates, ninguém explica. Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer aos irmãos de Corinto. Olha, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, e as que não são, as desprezíveis, para confundir as que são. Analisando o contexto desses versículos, parece que o apóstolo Paulo separa as pessoas do mundo em 2 grupos. O grupo dos pequenos, dos loucos, o grupo dos insignificantes, desprezíveis. Quem está nesse grupo? Os heróis da fé. Podemos imaginar nesse grupo Abraão, o pai da fé. Podemos imaginar nesse grupo Noé, o louco Noé. Podemos imaginar nesse grupo o pequeno Davi, que venceu o grande gigante. Podemos imaginar nesse grupo todos aqueles que foram obedientes à voz de Deus ao longo dos tempos. Podemos imaginar o gago Moisés, que libertou o povo da escravidão do Egito. Pessoas pequenas, insignificantes. Do outro lado estão os importantes. No outro grupo estão os importantes, os poderosos, aqueles sábios, os filósofos que não acreditam em Deus, os ateus, os cientistas. Nesse grupo de grandes e poderosos podemos imaginar os faraós que existiram até hoje, os príncipes, aqueles que são prepotentes, aqueles que se acham deuses. Nesse grupo estão aqueles que estão degolando os cristãos lá no Estado Islâmico. Nesse grupo estão aqueles que chamam outro grupo de louco, que chamam outro grupo de fanático, que chamam outro grupo de insignificante. Querido, eu gostaria de pensar com vocês a respeito de 3 motivos que levou Deus a escolher esse grupo de pequenos, de fracos, de desprezíveis. Em primeiro lugar, Deus escolheu os pequenos, os fracos, os desprezíveis, os que não são coisa alguma no mundo, para confundir os grandes, os poderosos, os prepotentes. Repare que confusão, confundir significa gerar dúvida, tirar a certeza, colocar dúvida. Confundir é isso, é trazer confusão, é trazer sombra, é trazer dúvida. Repare, Deus não quer trazer confusão na mente de ninguém. Pelo contrário, Ele quer trazer luz, Ele quer trazer clareza, Ele quer iluminar a mente das pessoas. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Na verdade, quem tentou confundir primeiro foi o diabo. Confusão, biblicamente, é um atributo diabólico. Vamos pensar comigo. Ele tentou confundir a terça parte dos anjos no céu e conseguiu convencer os anjos no céu, e houve uma batalha e eles foram expulsos do céu e hoje estão perambulando pelo mundo, chamando e enganando as pessoas. São os demônios, os anjos caídos. Mais uma vez, o diabo lá no jardim do Éden confunde a mente dos nossos pais, Adão e Eva, quando Deus havia colocado certeza, dizendo: olha, Adão, no dia que você comer da árvore do meio do jardim, você vai morrer. Certamente você vai morrer, Adão, se você me desobedecer. Veio a serpente ali travestida
O diabo, travestido de serpente, e colocou dúvida na mente de Eva e disse: você não vai morrer, simplesmente você será igual a Deus, você será inteligente, abrirão seus olhos. Deus é mentiroso, eu estou falando a verdade, diz a serpente. E Eva caiu, e Adão acreditou, e comeram da fruta. Não era a morte física, era a pior morte que existe, a espiritual. Adão e Eva foram expulsos do jardim, porque desobedeceram a voz de Deus. Novamente, quando Jesus nasce, cumprindo a promessa, o diabo vem de novo querendo enganar quem? O próprio Jesus, usando a própria Bíblia. Quando ele foi tentado no jardim, tentado no deserto, ele disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus não caiu na conversa do diabo. E o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, salta-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem ao teu respeito para te livrar. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez o diabo tenta confundir a mente de Jesus. Levou-o num monte muito alto e disse: tudo isso eu te darei, Jesus, se você dobrar os seus joelhos e me adorar. E Jesus disse assim: ah, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Confundir não é um atributo de Deus, é um atributo do diabo. Hoje ele continua confundindo a mente das pessoas. Hoje ele continua dizendo: olha, ser cristão é loucura, abrir mão dos seus prazeres é loucura, abrir mão da sua vida é loucura, você tem que viver dissolutamente. Olha, pregar no ônibus é loucura, as pessoas às vezes pensam isso. Olha, ser fiel à esposa, ao esposo é loucura. Hoje o diabo continua enganando as pessoas, tentando convencê-las de que Deus é mentiroso. Mas na verdade, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que acham que são sábias. Na verdade, aqueles que se acham sábios para o mundo, na verdade eles são loucos. São loucos. Querem ver? Deus criou o seu pulmãozinho para colocar um componente químico, o oxigênio. O homem coloca 4.800 substâncias tóxicas quando fuma um cigarro. Está escrito lá no estabelecimento comercial: mais de 4.800 substâncias tóxicas. Hoje é normal fumar, mas aos olhos de Deus e até na nossa lógica, a medicina, não faz sentido. Querem ver outro exemplo? Deus criou o sexo seguro, chamou o casamento. Ele fez o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. O diabo vem com a poligamia. Através da vida promíscua, o homem contrai AIDS, DSTs horríveis, horríveis. É normal trair a esposa, mas aos olhos de Deus, isso nunca vai ser normal. É normal entrar no ônibus para assaltar. Todos os dias temos visto isso. Incendiar ônibus é normal. Assaltar o cobrador e quando não deixá-lo morto, como aconteceu em Salvador há alguns dias, esfaquearam o cobrador e botaram fogo no ônibus, o outro não conseguiu fugir, mais um cobrador morto, incendiado. Isso é normal. Mas entrar no ônibus para falar do amor de Deus é louco, é loucura. Morrer na cruz do Calvário pela humanidade inteira é loucura aos olhos do mundo. Mas aquilo que aconteceu em São Paulo, na parada gay, colocar um crucifixo. Se alguém acompanhou aqui as notícias na internet, vocês viram tamanho desrespeito. Aquilo é normal. Loucos são os cristãos. Querido, as coisas estão invertidas. O que sempre foi normal, hoje é anormal. Deus criou homem e mulher. Sempre foi a ordem natural das coisas. Querem nos convencer de que o natural é não ser homem e não ser mulher. Querido, respeitamos todo cristão que se preze e segue o exemplo de Jesus, que amou todas as pessoas.
Eu tive a oportunidade de abordar 500 garotas de programa, homossexuais em mais de 50 prostíbulos. Eu abracei todos eles, eu chorei com eles, eu ouvi as histórias dessas meninas que estão se prostituindo. Eu não zombei delas em momento algum. Eles zombaram da cruz, eles zombaram do nosso mestre que morreu lá com a coroa de espinho, Simão do escarno, da gozação dos soldados romanos. Os valores estão invertidos. Isso é loucura, querido. Falar do amor de Deus não é loucura, não. Pregar o evangelho não é loucura, não. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as pequenas, as fracas, as desprezíveis, para confundir. As coisas pequenas, fracas e desprezíveis deste mundo, para que o homem não compreenda com a sabedoria humana. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas, para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam. As pessoas hoje estão cegas pelo pecado, não conseguem enxergar a verdade. Por quê? Porque para compreender a loucura da cruz, é necessário dar lugar para Deus, dar lugar para o Espírito Santo iluminar a mente. As pessoas naturalmente não conseguem compreender a loucura da pregação, o apóstolo Paulo chama. No tempo de Jesus, havia um homem chamado Nicodemos, era principal dos sacerdotes, era um príncipe, era um sábio. E Jesus disse: olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele não compreendeu a linguagem de Jesus e disse: como eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo, meu Deus do céu? Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, você é mestre aqui em Israel, você é um doutor da lei, você conhece, você não consegue compreender assim, o que eu estou te falando? Não é nada disso de voltar para o ventre da sua mãe e nascer. As pessoas não conseguem compreender com a razão, com o intelecto humano. Por isso Deus escolheu as coisas loucas e pequenas, porque com a sabedoria humana o homem não entende. Ninguém entende a conversão, ninguém entende a transformação que Deus faz. Ninguém entende o fato de eu abandonar a minha vida, eu abrir mão da minha vida para entrar em mais de 1000 ônibus até hoje, graças a Deus. Ninguém entende eu deixar os meus pais se divertirem em Campo Grande, porque eu prefiro estar aqui no meio de vocês, perdendo a minha voz para falar do amor de Deus. Não dá para entender. A Marinha do Brasil encaminhou para o psiquiatra, e a psiquiatra disse que eu tenho transtorno delirante crônico. A primeira vez eu estou dizendo isso. Eu, para a psiquiatra da Marinha, não passo de alguém que está delirando. Transtorno delirante crônico. Marinha do Brasil, para vocês, eu posso ser louco, mas em mais de 1000 ônibus existem pessoas que têm uma opinião diferente. Eu ouvi a opinião de uma psiquiatra, mas existe a opinião de Deus, existe a opinião do céu inteiro, e existe a opinião de centenas e milhares de cristãos. Por onde eu entrei nesses mais de 1000 ônibus, ônibus do Rio de Janeiro, ônibus do Espírito Santo, ônibus de Brasília, ônibus de Salvador, e por onde quer que nós formos, querido, você não é o que o mundo diz que você é. Você que é cristão, que tem sido chamado de louco, você que tem sido desafiado na faculdade pelo aquele professor ateu que diz: você é louco, os cristãos são um bando de fanáticos que ficam dando dinheiro para pastor. Querido, um dia você será recompensado. Em terceiro lugar, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as pequenas, as fracas, as desprezíveis, para que ninguém se glorie, para que o mérito não seja do homem. Se Davi fosse gigante, igual o gigante que ele derrubou, não havia mérito em Davi, mas ele era pequeno. E ele disse: você vem a mim
com armas, com armaduras, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e com 3 pedrinhas ele gira, 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 e derruba o gigante. Está aí a glória de Deus. Deus escolhe os pequenos. E quando Davi foi ungido, o próprio pai fez passar primeiro os filhos mais fortes, os robustos. E Deus falou assim: olha, não é nenhum destes. Eu não julgo pela aparência, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. O rei de Israel é aquele que não foi nem convidado para a festa, que está lá tomando conta das ovelhas. Chama ele, porque ele será rei de Israel. Deus escolhe os pequenos deste mundo para confundir os grandes, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: eu consegui. Por isso ele chamou o gago Moisés. Ele chamou um outro que disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. E assim ele continua escolhendo pessoas loucas, pequenas, para confundir os outros. Finalizando, querido, Deus te pergunta nesta tarde, nessa noite: em qual grupo você está? O grupo dos pequenos, dos fracos, dos insignificantes, ou o grupo dos grandes, dos poderosos? Você está do lado dos heróis da fé, ou está do lado dos heróis do mundo? Você é louco no mundo e sábio para Deus? Ou você é sábio para o mundo e louco para Deus? Você é pequeno para o mundo e grande para Deus? Ou você é grande para o mundo e pequeno para Deus? Você é poderoso, forte, inteligente para o mundo e é louco para Deus? Um dia Jesus disse o seguinte: aquele que ouve e guarda essas minhas palavras é semelhante ao homem prudente, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, correram rios, assopraram os ventos, e aquela casa permaneceu firme. Mas aquele homem que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem insensato, louco, que constrói a sua casa sobre a areia, e vem a chuva, os rios e os ventos e destrói a casa. Sábio para o mundo é loucura para Deus. Loucura para o mundo é sabedoria para Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, no dia do juízo final, esses 2 grupos estarão diante do trono. Esses 2 grupos, a pergunta é: em qual grupo você estará no dia do juízo final? Ao grupo dos pequenos, Jesus tem uma palavra ensaiada para dizer. Do lado desse grupo de degolados, cerrados ao meio, do lado dos grupos, do grupo dos cristãos que estão sendo lá degolados pelo Estado Islâmico, do lado desse grupo de pequenos, está Jesus Cristo, o mais rejeitado de todos. E Jesus tem uma palavra para dizer a este grupo: vocês me confessaram diante do mundo, eu agora confesso vocês diante de Deus e diante do meu Pai que está nos céus. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para o outro grupo de fortes, de poderosos, de inteligentes, ele também tem uma palavra ensaiada. Ele dirá: vocês se envergonharam de mim, vocês se envergonharam da cruz, vocês se envergonharam das minhas palavras. E aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu o envergonharei diante de meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. E Deus vai pegar esse grupo de loucos, de pequenos, de heróis da Bíblia e do mundo, e vai trazê-los para o seu lado. E o grupo dos grandes, dos poderosos, ficará do outro lado. E a palavra que Jesus dirá a este grupo é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Querido, em qual grupo você estará? Você que nos ouve no YouTube, na internet, no Facebook, em qual grupo você estará, meu querido, no dia do juízo final? A qual grupo você pertence? Se você é um cristão que tem sido chamado de louco, de sonhador, de fanático, de quadrado, porque você obedece a palavra de Deus,
Você que tem sido desafiado na faculdade pelo seu professor de filosofia, de ciência, e diz e faz escárnio e gozação com a cruz. Eu quero te dizer o seguinte: vale a pena continuar acreditando nas loucuras de Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Fique com esta palavra, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu final de semana. Muito obrigado pela sua preciosíssima atenção. Nos vemos em outros lugares, se Deus nos permitir. Quando Deus tem promessas para executar na vida da gente, vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito, surpreendente. Meu Deus vai cumprir. Vão jogar pesado, vão forjar boatos, vão tentar fazer verdade virar ficção, pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão. Mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está falado pronto. Nenhum inferno inteiro invalidará. Não há sepultamento pras promessas dele. Que passe céus e terra ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade, de fato nunca soube o que aconteceu. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. E mesmo lá embaixo ou aqui